Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre o preço do Bitcoin aqui no Brasil ter disparado devido ao pedido de saída, relacionado ali à demissão do Sérgio Moro. Isso acabou impactando também no Bitcoin, claro que foi de uma forma indireta, não foi diretamente, mas você pode ver que mesmo no tipo de situação como essa, em que uma coisa não parece ter nada a ver com a outra, o Bitcoin pode aí ser de grande valia, e eu vou te falar o porquê o Bitcoin pode ser muito útil e pode se valorizar bastante aqui no Brasil se essa turbulência política continuar e se agravar, tranquilo? Vou falar também sobre o aumento na adoção do Bitcoin, o aumento ali nas transações, aumento nas pesquisas, principalmente relacionado ao halving, que vai acontecer em cerca de 17 dias. E sim, tá? Isso demonstra a solidez da criptomoeda, tanto com relação ao Bitcoin quanto com relação a outras criptomoedas também, mas falo do Bitcoin aqui como forma mais genérica, se tratando em criptomoedas, afinal é a criptomoeda que leva as outras nas costas e a principal criptomoeda. E também vou falar sobre o conselho, de um brasileiro que lucrou cerca de 17.500% com relação ao Bitcoin, indicando as pessoas comprarem ouro e Bitcoin. Então já viu que esse vídeo está muito informativo. Eu garanto para você que você não vai se arrepender se você ficar aqui até o final, tranquilo? Agora só um recado rápido para aqueles que não são inscritos, para se inscreverem, além disso, darem um like nesse vídeo, compartilharem com o geral inteiro e também clicar nesse sino de notificação. Caso você queira tirar aquela dúvida, trocar uma ideia ou até mesmo receber notificações via WhatsApp, é só você adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, os seus contatos, e me mandar um oi. Recado dado, vamos falar primeiramente sobre essa turbulência política que aconteceu aqui no Brasil durante o dia de ontem e acabou impactando nas ações da Bolsa de Valores, acabou impactando no dólar e consequentemente no Bitcoin e em outras criptomoedas. E claro que esse tipo de acontecimento não foi o primeiro, que embora não tenha ali um tipo de consequência direta sobre criptomoedas, mas quem tem criptomoedas acabaria ali meio que se livrando das consequências indesejáveis. Como assim, Rodrigo? Não tô entendendo, cara. Olha só, vou te explicar melhor. Assim, não sei se vocês se lembram, mas todo e qualquer tipo de criptomoeda, inclusive o Bitcoin, é cotado primeiramente em dólar, para depois ser cotado em outras moedas fiduciárias, afinal o dólar aí seria a reserva de valor mundial. Então, para o Bitcoin ser cotado em reais, primeiramente ele tem que ser cotado em dólar. E se o dólar ele se aprecia, ele se valoriza frente ao real, consequentemente, mesmo o Bitcoin não valorizando nada frente ao dólar, ele vai se apreciar, ele vai valorizar frente ao real. Então foi isso que aconteceu ontem. Embora o Bitcoin não teve ali grandes variações, a volatilidade está até baixa comparada com períodos anteriores. Se o Bitcoin tivesse se valorizado com relação ao dólar, seria aí uma dupla valorização, e por isso que a gente que vê ali uma valorização do Bitcoin com relação ao dólar no futuro próximo aí, a gente pode obter uma dupla valorização, nós que detemos Bitcoins na nossa carteira. Então outras criptomoedas que venham também se valorizar frente ao dólar também com a subida do Bitcoin. Afinal, o que a gente observa aí nesse tipo de cenário, quando o Bitcoin ele sobe em relação ao dólar, geralmente Ethereum, geralmente Litecoin, geralmente Bitcoin Cash, elas tendem até a valorizar até mais do que o Bitcoin, tem uma volatilidade maior ainda, então teria ali a dupla valorização, tá, rapaziada? Não vou aqui entrar nos méritos políticos, mas o que aconteceu ontem foi ali devido a alguns tipos de incongruências, na forma de pensar do ministro Sérgio Moro e do presidente da República. Acabou aí havendo esse tipo de separação, do membro do governo do Jair Bolsonaro, e claro, isso tem impacto na economia e muitas pessoas aí não sabem, como se livrar de uma possível desvalorização do real, que está cada vez maior. Afinal, se você for comprar dólares, tem muitas pessoas que não conseguem comprar dólares porque moram no interior, ou até mesmo pode até morar numa cidade grande, numa capital, mas não tem ali tanta facilidade de acesso, tem que comprar em casas de câmbio, não acha muito seguro comprar altas quantias, e também, mesmo assim, aquelas pessoas que queiram comprar no final de semana,
semana, como por exemplo, o dólar está congelado no final de semana nesse preço, ninguém sabe se segunda-feira ou terça-feira acontece outro tipo de tragédia, sei lá, vai que o ministro Paulo Guedes seja também demitido, então resolva sair do governo. Então imagina o que pode acontecer com o dólar frente ao real. Então justamente é para isso que eu indico, né, aquelas pessoas comprarem criptomoedas. Lembrando, aquelas pessoas que querem se livrar de tal depreciação do real. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de conselho de investimento, tá? Até porque também você tem que analisar a volatilidade de tal criptomoeda. Por exemplo, o Bitcoin não é um tipo de ativo que tem baixa volatilidade, um ativo que tem lá uma volatilidade muito alta, tá? Comparada ali a moeda fiduciária e também aos ativos da bolsa de valores. Mas nesse caso aí, vamos dizer que você não queira assumir muitos riscos e queira ali um tipo de moeda que seja próximo do valor do dólar. Você pode comprar Tether ou então outra stablecoin que tem ali um valor próximo do dólar, né, de $1, e você não teria ali aquela dupla valorização caso o Bitcoin se valorizasse, mas também você não sofreria ali com os riscos do Bitcoin vir a desvalorizar nesse período, tá? Então, para aquelas pessoas que querem ali algo mais estável, eu indicaria comprar Tethers. Inclusive, no final de semana, tá? Você faz ali a compra de Bitcoin, você já teria que ter comprado Bitcoin, né? Você deixa ali os Bitcoins armazenados na sua carteira na exchange internacional, né? Você pode comprar Tether na Bitfinex, na Binance, e lá você faz a troca dos seus Bitcoins por Tether. Claro que um Tether não é exatamente um Bitcoin, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas é um valor muito próximo. E outra coisa, além de você poder fazer essa compra no final de semana, né, que tem casas de câmbio que não abrem no final de semana, afinal o mercado está fechado, tem também a possibilidade de você comprar bem mais barato, porque não sei se você sabe, mas tem duas cotações ali de dólar, o dólar turismo e o dólar comercial, e seria mais ou menos ali um tipo de spread de compra e venda. Então se a casa de câmbio ela está te vendendo, ela vai te vender mais caro do que ela iria te comprar. Então nesse caso aí você meio que sairia prejudicado devido ali àquela taxa que cada vez está maior, tá? Devido aí esse tipo de incerteza na nossa economia nacional aqui, a taxa de spread está cada vez maior com relação à compra e venda de dólares. Já no caso de você comprar um stablecoin, isso não acontece, afinal você vai comprar e vender pelo preço que estiver sendo cotado naquele momento. Muitas pessoas aí já estão cogitando como certa a possibilidade de saída do Guedes, que seria ali apenas uma questão de tempo, e se isso acontecer, veremos aí novos cenários de turbulência aí com relação à economia, tá? As ações das empresas brasileiras devem cair mais ainda, o dólar deve bater próximo dos R$8, e isso aqui não seria nenhum tipo de loucura não, tá? Esse é um cenário completamente factível, então por isso que eu tô te falando, tá? Claro que eu não tô aqui te dando certeza de nada, afinal ninguém aqui é profeta, ninguém aqui é mãe de nada, nem Nostradamus, mas vamos dizer que vamos dizer que esse cenário aconteça. Se você tivesse adquirido Bitcoin e caso você não queira passar por tal volatilidade, trocar esses Bitcoins por Tethers, você pode estar livre desse tipo de acontecimento, tá? Afinal, estamos falando de Brasil, não estamos falando aí de nenhum país que tem lá um tipo de estabilidade econômica e política. Mas saindo um pouco desse cenário, porém, continuando no Bitcoin, o Bitcoin está tendo ali uma grande adoção, tá, rapaziada? Muitas pesquisas ali, pesquisando com relação ao halving do Bitcoin primeiramente, né? Porque está muito próximo de acontecer. Inclusive, muitas pessoas ali que querem ser mineradores estão ali meio que aproveitando esse momento para obter mais quantias, afinal, a emissão de Bitcoin vai se reduzir pela metade a partir do mês que vem, então muitas pessoas ali meio que aproveitando essa janela de oportunidade está fazendo a mineração de Bitcoin para meio que garantir essa oportunidade, tá? E posteriormente, com o Bitcoin cada vez mais escasso, né, com o Bitcoin ali cada vez menor, né, a quantia do Bitcoin sendo emitida, o preço da criptomoeda em si, da unidade da criptomoeda, tende a ser majorado. E é nisso que essas pessoas estão vendo. E eu não estou falando aqui de pessoas ali que sejam ali o Zezinho da esquina, não. Estou falando de pessoas importantes, pertencentes a empresas ali, ou então grupos empresariais que há pouco tempo atrás debochavam do Bitcoin, né, falavam do Bitcoin com um certo tipo de ranço, e que agora as coisas estão começando a mudar. Pessoas que são ligadas no mercado, pessoas que tiveram ali sucesso, né, durante suas aplicações, recomendando compra de Bitcoin, falando, olha, compre ouro, compre Bitcoin, como teve ali um brasileiro, né, que mora fora do Brasil, que teve um lucro de 17.500
recomendou ali a compra de ouro e Bitcoin, que esses dois tipos de ativo iriam performar ali de forma positiva frente a esse cenário de completo descontrole dos bancos centrais, né, de fazer ali uma completa impressão massiva de dinheiro, como estamos vendo agora. Não estamos falando aqui somente de Brasil não, tá? Quando se fala agora de keynesianismo atual, estamos falando ali de vários países, como Estados Unidos, vários países da União Europeia, Japão, estou falando de país desenvolvido. Inclusive, também como podemos observar aqui, a indústria de criptomoedas teve ali um tipo de aumento maciço ali nas transações durante os últimos dias, tá, rapaziada? Não foi somente ali com relação a pesquisas, muitas pessoas ali fazendo transações. Isso pode indicar ali um evento próximo que podemos ver, tá? Quem sabe? Agora isso aí eu trato como um tipo de possibilidade, não como algo quase certo. Tá? Uma possibilidade do Bitcoin a partir do meio do ano passar a despuntar, passar a despertar ali e quem sabe atingir altas acima de 12 mil dólares. Sim, isso é possível, tá? Eu acho que previsões que colocam o Bitcoin em 1 milhão de dólares, em 2 milhões de dólares esse ano, eu acho algo completamente irreal e quase impossível, tá? Mas sim, eu acreditaria aí no Bitcoin acima, é possível, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é possível o preço do Bitcoin acima dos 12.500, 15 mil dólares até o final desse ano. Há uma grande possibilidade disso acontecer. Eu fico aqui na torcida para que isso aconteça. Inclusive, no vídeo passado, eu mencionei aqui sobre a possibilidade do Bitcoin se valorizar e foi ali na mosca, tá? Eu falei isso no vídeo passado. Se você não assistiu, peço que você assista aqui, confira. Foi um tipo de dica que eu deixei no ar. E quem pegou esse tipo de dica, né, quem se aproveitou desse tipo de possibilidades que eu mencionei no vídeo, teve ali um lucro de mais de 10% em cerca de 2 ou 3 dias, tá? Em menos de uma semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos aí no próximo vídeo.